Olá, olá. Eu vou iniciar mostrando para vocês como eu organizo minhas viagens. É um site bem conhecido e, claro, você pode usar o Google Drive, você pode usar Excel, Word, mais caderno, mas eu prefiro usar ele porque é comum a gente editar muita coisa, tirar, botar, e eu acho ele um pouco mais claro, mais fácil de visualizar onde está tudo e organizar em pastas, vamos dizer assim. É, e aí, o site é o Notion ou Notion. A gente vai pesquisar ele no Google ou no pesquisador que você tiver disponível. Aí abrindo aqui é só abrir o site. Ele vai pedir o login. Ele abre aqui no lado direito, tem o login. E você pode logar pelo e-mail ou outra forma de. Né, outro e-mail que você tem aqui, alguma forma de entrada que você tenha. E ele vai direto. Aí ele vai abrir uma página com bem-vindo, já pronto. Vou abrir aqui a página que eu tô. E ele vai até te perguntar o que você quer, como que você quer iniciar, o que você quer fazer. E aí você pode digitar aqui e ele vai criar para você. Mas eu vou direto aqui, ó, para esse bem-vindo. Vou apagar tudo que tiver nele e daqui mesmo eu já inicio o meu planejamento. Eu vou colocar América do Sul, porque são umas viagens que eu tenho olhado agora. Eu vou começar com a que eu estou olhando nesse momento. E depois vou adicionar algumas outras, uma que eu já fiz, outras que eu ainda quero fazer. E depois a gente vai fazer também a Europa, pelos locais que eu já fiz. Vou fazer hoje em dia como que eu iria, o que eu faria, quanto custaria. E aos poucos a gente vai adicionando várias viagens. E conforme elas forem se realizando, ou eu já tiver alguma documentação das que eu fui, eu deixo disponível no Instagram, ou aqui, ou nos dois. Então eu vou adicionar essa página. Deixa eu fazer de novo aqui, caso tenha ficado rápido. Ó, aparece esse maisinho aqui, quando você passa o cursor. Você clica no maisinho, ele vai abrir automaticamente essa aqui. Aí eu vou botar aqui Peru e Bolívia. E vou iniciar como a gente chega lá, transporte aéreo. Esse eu vou deixar até com a letrinha pequena, mas depois a gente vai vir aqui, ó. Eu gosto de fazer por itinerário já. Acho que é mais rápido. Eu vou chegar em Cusco no dia 1. Vou botar aqui dia 1, Cusco. E aí, se você der dois cliques aqui na palavra, você pode botar em negrito, você pode dizer que é um cabeçalho, né, ou é um subtópico, e você pode mudar aqui, pode botar um bullet list, né, para já ir picando o que você vai fazer. Eu gosto de fazer isso muito com a parte de documentação, para você lembrar o que tem para lembrar, para levar. Então eu vou botar aqui como cabeçalho, vai ser o meu primeiro cabeçalho. Vou botar também em negrito, para ficar bem, bem marcadinho. Dá para mudar a cor, quando a gente tem esse azinho aqui, ó, a gente pode mudar a cor. Eu, em princípio, vou deixar em preto mesmo. Na hora de botar cor, a gente vê o que é importante. E você pode botar também, por exemplo, eu vou, vamos dizer, de São Paulo. Aí dá um traço e o símbolo que é maior que, e ele vira uma setinha. Então, no seu teclado, um traço, que é o sinal de menos, e o maior que, e ele um espaço, ele vira uma setinha. Então, de São Paulo para Cusco, dia 1. E aí a gente sabe aqui, depois você pode botar horário, enfim. E aí o transporte aéreo é ida e volta que eu boto. Pode botar embaixo. Ida, volta. Bota os valores e o que a gente vai fazer. Porque pode ser que não sejam viagens direto. E aí, como eu estou fazendo aqui essa viagem pensando no menor custo ou melhor custo-benefício, pode ser que eu acabe tendo um custo maior, mas adicionando um local a mais que eu gostaria de conhecer, ou retornando a um local que eu gostaria de retornar, e adicionando um ponto de parada na minha viagem. Isso pode acontecer, então deixo aberto a essa ideia. É isso que eu vou tentar, inclusive, fazer dessa vez. E aí, só para contar um pouquinho de mim, eu tenho hiperfoco em viagem. E eu tiro inspirações de blogs, de Instagram, de TikTok. Tem pessoas que eu sigo, eu vou comentar. A que vem mais à cabeça é o Mundo Sem Fim, que é um dos canais que eu mais consumo. Mas tem canal gringo, tem TikTok e Instagram, que eu sigo bastante. Aos poucos eu vou comentando. Eu gosto muito de ver no TikTok e no Instagram pessoas que estão no local e pego as informações. Às vezes, informações que eu vejo pessoas não dão muito, por exemplo, como você sair de um aeroporto para chegar até o centro.
e esse passo a passo, assim, ó, vira à direita aqui, entra no terminal tal, atravessou a rua, tem tal transporte e etc. E eu acho que isso é mais fundamental, às vezes, do que um local para comer, porque o local para comer depende tanto de uma. É tão pessoal, porque às vezes você vai estar num passeio e precisa, às vezes, comer, tá com fome naquele determinado ponto, e vai parar para comer em algum lugar ali que você não pesquisou, às vezes, tanto, ou vai pesquisar na hora. É, tirando, às vezes, um restaurante específico, uma comida típica específica que você quer visitar, que é um ponto turístico, ele deixa de ser um local para comer para ser um ponto turístico. Normalmente, o local de comer é muito aleatório e muito uma pesquisa de momento. Eu pesquiso antes, mais para saber numa ideia de ponto turístico, na ideia de que qual é a comida típica e onde eu acesso ela a melhor possível, a mais comentado, a mais que vale a pena, né, o custo-benefício, enfim. E mas no dia a dia eu deixo marcado assim, uma forma geral, o que tem aquele tipo de comida que eu gosto e aí estando naquela região, eu decido na hora se eu vou querer comer ou se eu vou esperar um pouco mais e na próxima região, que também tem pontos marcados, eu vou comer, enfim, é uma coisa um pouco mais abrangente. É, mas esses detalhes de chegada e partida, onde pegar transporte, eu acho até mais importante do que onde ficar, onde não ficar, ficar durante o dia, para quem gosta de sair de noite. Essas coisas eu acho mais relevante e não acho com tanta facilidade quanto eu gostaria, acredito eu. Mas enfim, vamos lá. Então, meu hiperfoco está aqui. A gente já tem aqui marcado Cusco, já tem marcado essa cidade que eu não vou saber pronunciar por enquanto, um dia a gente aprende, que é uma cidade que eu devo fazer a ponte para Machu Picchu. Aí Cusco está logo aqui embaixo. Cusco vai ser onde eu vou fazer a adaptação, né, para a respiração. Aí depois a gente vai descer para Arequipa, vai fazer uns passeios aqui pelo vale, pelo canyon, né, de Colca. E a gente vai conhecer Arequipa, descer para o Lago Titicaca, o lago importantíssimo, e ir até Copacabana, primeira Copacabana, a gente acha que é aqui no Rio de Janeiro, mas não é, é lá na Bolívia, e conhecer a Ilha do Sol, onde, em teoria, até onde eu sei e pesquisei, é onde inicia, né, o povo Inca, e depois ir para La Paz. De La Paz a gente vai conhecer algumas regiões também aqui, que parecem muito bonitas, arqueológicas, naturais, e etc. E daqui a gente vai voltar. Então a ideia é chegar em Cusco e voltar por La Paz. E essa volta, ou essa ida, pode ser que tenha parada. E pode ser que a gente adicione esses locais na viagem. Então vamos ver o que vai dar para fazer. Eu gosto sempre de deixar o mapa aberto e conectando, conhecendo novas regiões. Às vezes eu gosto de fazer assim, ó, eu deixo uma distância razoável, onde eu ainda consigo ver uma capital, as cidades maiores, e vou clicando nos locais para ver imagens. E até comentário também de pessoas. E aí, se a região, se a cidade me interessar, eu vou lá e adiciono e pesquiso mais sobre ela. Aí, às vezes, eu clico aqui, vamos dizer, Puno. Puno eu já pesquisei, inclusive. Na verdade, aqui é muito difícil ter um lugar que eu ainda não pesquisei. E aí eu adiciono na aba que eu tenho aqui, com cada paizinho aqui que eu estou pesquisando mais, né? Já tem aqui no Peru, são 23 locais. A maioria é cidade e ponto turístico sendo arqueológico ou natural, né? E aí eu vou fazendo isso. Às vezes eu vou só aproximando e tentando conhecer, porque às vezes tem locais que a gente não escuta falar, mas quando a gente vai ver, além de ser muito bonito, turístico mesmo. Aí, isso. Mas aí eu faço assim, por exemplo, Copacabana, eu já marquei, né? Aí eu sei que aqui tem, por exemplo, aí eu vejo isso aqui, essa basílica aqui. Vamos, aparece, vamos no cerro. Aí eu sei que tá aqui perto, tem, né, os comentários, e aí eu já dou uma olhada se aquilo ali realmente vai me fazer, ter interesse para mim, né, pro meu tipo de viagem. Então eu gosto de fazer isso, às vezes eu aproximo, clico, vejo as fotos do local, achei bonito, pô, legal. Aí deixa eu ver aqui um ponto turístico, para ver realmente se esses locais são muito bonitos. Olha que lindo. Claro que aqui eu percebo que a região tem pouca coisa e talvez seja mais um local se eu tivesse bastante tempo para ir, que aí eu pudesse explorar mais uma regiãozinha. Olha, que a gente vê que tem também, né, América do Sul, temos problemas também. Mais que eu pudesse conhecer aqui, ficar um tempinho, aquela cidade para conhecer realmente como é que é o andar da carruagem da população, né? Como que o Peru às vezes é de verdade.
Por favor, quinta série, se segurem que vai ter muitos comentários e não vai dar pra gente, né, ficar toda hora fazendo piadinha. Enfim, então é isso. A gente vai tentar, eu vou tentar fazer esse sul com esse norte da Bolívia, que eu acho muito mais perto, muito mais barato do que se eu fizesse Lima, sul, com ainda esse centrinho aqui. Ainda tem aqui uma outra região com a duna, né? Que não está marcada porque eu ainda estou pensando se eu quero conhecer. Eu vi muitos comentários bons, muitos comentários de que não é tão interessante assim. E o norte, gente, tem coisa pra caramba. Ninguém vai pra cá, parece, né? Em relação ao comparado de Cusco. Mas tem tanta coisa aqui. Mas aí se eu faria o norte, essa região norte aqui, com o sul do Equador. Só que hoje o Equador não dá pra fazer. Ou até com o Equador inteiro. O Equador é pequenininho, dá pra fazer todo ele e o norte do Peru. E eu já tô entrando em outra viagem, nada a ver, né? Mas enfim. O que eu estou querendo dizer é que às vezes vale mais a pena você financeiramente procurar fazer dois países que se conectam do que fazer às vezes um país inteiro, por exemplo. Em vez de fazer La Paz e descer aqui para o Salar do Uyuni, tenta fazer Atacama e o Salar do Uyuni. São muito perto e muito mais próximos. Aí daqui você sobe aqui para Santa Cruz de la Serra ou sobe para Sucre e pega o voo de volta para o Brasil. É menos longe, você não precisa passar por 10 horas de viagem aqui ou pegar um outro avião. É bem mais próximo e tem essa conexão, tem Salta aqui também na Argentina que dá para fazer junto. É bem mais interessante fazer essas regiões próximas do que pensar em fazer um país de uma vez. Eu acho que eu tô enrolando aqui para começar, gente. Eu tô nervosa. É a primeira vez que eu tô gravando. Calma aí. Vamos lá. Eu vou começar pelos Skyscanner. Eu não sou muito de ir pro Google Fight. Eu acho que o Google Fight tem umas coisas interessantes, mas não é para tudo. Não que o Skyscanner também vai te dar todas as opções legais, tá? Mas eu acho que é um bom início. É o Skyscanner, e para quem nunca ouviu falar, o Home to Rio. Mas o Home to Rio eu uso muito para locomoção interna, né? Tipo, descobrir qual ônibus, qual empresa de ônibus, qual melhor forma de transporte. Então eu uso esse site. Também não é sempre que ele resolve a vida, mas 95% das vezes até hoje, o que eu pesquisei, ele funcionou bastante. E precisei usar, né? Então, Rio de Janeiro, mesmo sabendo para onde eu vou botar explorar o mundo todo. Porque pode ser que tenham ideias que surjam ali de rotas que dê para fazer melhor. Data flexível, eu vou botar setembro, 3 meses para frente. Eu gosto sempre de pesquisar com esse range de diferença, porque eu acredito onde tem as melhores passagens. O Uruguai ficou barato, só de sacanagem. Eu tava olhando o Uruguai antes de Bolívia, e tá ficando mais barato. Para quem vai pro Uruguai, aí, ó, começa a ficar de olho nas passagens. E Peru ou Bolívia tá pelo mesmo preço. Só que Peru normalmente tem conexão para ir para Cusco. Ó, aqui a gente tem para Lima, para Cusco tá R$2.000. Então teria que ir para Lima e Lima para lá. Não parece ser a melhor opção. E vai começar a ficar aqui, vamos com calma, mas vai começar a ficar um pouco complexo. Uma rota que eu vi foi a gente fazer Santiago, no Chile, Lima e aí sim Cusco. E vai sair por volta dos R$1.600, que era para ir para Lima direto. Eu vou tentar ver se eu consigo isso aqui. Lembrando que sim, não vai ser R$1.000, porque sempre vai ter diferença. Mas aí eu vou contar como é que eu faço para vocês, para ter essas diferenças de preço no meu orçamento. Vamos lá, R$508, vou botar aqui no começo do mês. E não vai ter volta. Posso tirar aqui na hora, não tem problema nenhum, tá? Só ida, só voltar a pesquisar. E aí a gente tem, ó, dia 8 aqui, 473. Vou colocar para ver o voo, pra gente ver se existe mesmo esse voo, que às vezes aparece ali no pesquisador, mas eu acho que tem algum atraso ali de pesquisa deles, que às vezes não aparece esse tipo de voo. 698. Vamos ver se aparece mais barato. A gente vê aqui que tem a JetSmart. Normalmente é a empresa mesmo, foi a empresa que eu viajei. A JetSmart e a Sky são as que fazem os melhores voos para Santiago. E tá. Eu vou botar R$700, mas aqui vamos ver se vai para 516 realmente no dia seguinte. Normalmente não vai, tá? Eles têm esses erros, esses bugs no site da Skyscanner. Mas vamos ver se vai.
Aqui, ó, voltou para 471, mas não tem esse voo. E aí, o que eu faço? Eu não compro daqui, tá? Eu normalmente até pesquiso isso aqui em tela anônima. Para quem não sabe como faz, você vai dar um Ctrl Shift N e ele vai aparecer aqui. Aí eu posso pesquisar lá o Skyscanner. Aqui eu até vou fazer diferente com vocês, já que a gente já sabe que vai pelo Chile. E aí, como que eu descobri que era melhor ir pelo Chile? Eu fiz toda a ida pela Bolívia e com a volta pelo Peru, né, por Cusco. E aí todo voo era Lima, Santiago, Brasil, os mais baratos. Lima, Santiago, Brasil. E aí você pensa o tanto de tempo que você vai ficar em aeroporto fazendo 2 escalas num lugar que teoricamente era para voltar direto. E aí eu quebro. Eu prefiro pesquisar Cusco, Lima, Lima, Santiago. E qual o cuidado que eu tenho que ter? Cusco, Lima é tranquilo. É difícil ter uma variação muito grande de tempo, a menos que tenha uma tempestade muito grande num local só. Ou algum problema assim muito específico de um local só. Mas eu deixo um tempo grande ali, às vezes até dá para procurar um tour ou uma forma de conhecer um pedacinho ali de Lima por algumas horas. E se você chegar com atraso, né, você tem aquele gap de horas ainda para esperar. E aí planejamento, alimentação e tudo certinho. Quando eu for para Santiago, de Lima para Santiago, aí eu vou dar pelo menos um dia a mais. Esse dia, ele vai compensar o valor da passagem que se eu fosse direto para o Brasil. Só que a escala teria da mesma forma. Mesmo nos mais caros, tem voo que sai de Lima, mas você ainda tem que fazer a escala em Lima. E não compensa ali a ideia para mim de você ficar num local um dia a mais. É mais interessante do que simplesmente pagar mais caro essa passagem e passar muito tempo dentro do aeroporto. Acho que é mais estressante também para mim. Então, ainda mais que eu conheço já Santiago, mesmo se eu não conhecesse, eu acho que eu teria tentado deixar umas 2 noites ali, procurado um local em conta e conhecido mais uma cidade. Então, foi assim que eu entendi que dava para fazer quebrado. Eu vejo que tem escala, que não dá para fugir da escala, a menos que você pague um valor muito mais alto. Dá para fazer isso, tranquilo, quem tiver, né, a possibilidade de fazer isso, ou a impossibilidade de ficar muito tempo, de prolongar a viagem. Então, né, vai ter que pagar mais caro, fazer essas escalas mesmo, e beleza. Mas para quem consegue, e aí vai adicionar ali mais uma cidade e ficar no 0 a 0 dessa escala, eu acho mais interessante. Então foi assim que eu consegui achar que valeria a pena fazer essa escala na ida ou na volta. Eu estou tentando fazer agora na ida, porque como a Bolívia está complexa, né, com as questões sociais deles, se não der certo ir até La Paz, às vezes eu vou tentar ir até Copacabana, voltar para Arequipa, que é bem pertinho, tem ônibus, transporte, tudo certinho, e de Arequipa eu pego para Lima e Lima Santiago. Eu ali no Peru tenho mais segurança. Mas se tiver legal até a data da viagem, eu volto por La Paz mesmo. Então eu vou ter essas 2 opções. E aí vai ser emergência se tiver que voltar pelo Peru, até porque a passagem de La Paz vai estar comprada. Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Então aqui eu vou botar Chile. A data dita, datas flexíveis. Vou procurar, ó, setembro mesmo, que tá dando como a mais barata. Agosto também tá por volta e outubro também. Então esses meses aqui estão bem tranquilos para viajar, que é baixa temporada no Chile. Só ida. Loucura, né? Tô indo pro Peru e tô procurando passar para o Chile. Não faz nem sentido, mas como os Andes são muito grandes, eu acho que muito voo prefere ir para Santiago e subir do lado esquerdo, né, da gente aqui, dos Andes, do que fazer a Amazônia, passar por cima da Amazônia e ainda ter que atravessar o Andes em áreas que são mais altas. Na geografia ali tem essas questões. Então, Chile. E aí temos uma passagem aqui, ó, de 461 no dia 24. E mais uma vez eu tô achando que vai estar por volta dos R$ 700 e o site só tá errado mesmo. Enquanto ele está pesquisando aqui, eu vou abrir o Google Flights, só para a gente ter uma ideia de comparação de um site para o outro, de pesquisa, que o Google também pesquisa de forma mais abrangente, né?
691 mesmo. Por volta dos R$ 700. E aí o que eu faço? Eu procuro a empresa, eu abro a empresa e ali faço meu cadastro, faço cadastro para ganhar ponto e etc. E pesquiso daqui. Mas eu já vou anotar no meu plano lá de viagem que está por volta de R$ 700 a ida. 700 Santiago. Deixo bem assim, basiquinho, para no começo a gente só ir adicionando informação. Vamos botar Chile também. Só ida. E eu vou botar explorar. Não vou clicar em mais nada. Eu vou deixar ele me dizer aí o que... Ó, 467 também tá batendo esses valores aqui. Antes aqui, ó, Banizade 392. Tá, Santiago 467. Vamos ver se realmente tem essa passagem. Ó, tá dizendo que tem uma parada em Mendonça. já adicionou mais um local aqui. Eu acho que é Mendonça. É isso mesmo. 45 minutos, não tem problema, tranquilo. A mala de 100, R$ 467, só viu, a data é 2 de outubro. Seria no mês seguinte também, não teria problema. Eu tô pesquisando assim, deixando realmente uma... eu quero viajar, eu tenho esse tempo livre. Eu só preciso saber, eu tenho 15 dias. Não importa se vai ser, né, mês que vem ou em dezembro. Mas eu tenho 15 dias. Mais do que isso eu não tenho como, tenho que voltar e trabalhar. Mas daria para fazer isso aqui. Então eu entro na JetSmart e vou fazer depois essa compra aqui, tá? Eu não vou fazer agora. Mas aí eu fico de olho e tenho uma ideia dessa passagem. Então essa passagem aqui existe, mas não é em setembro, é lá para outubro. E aí a gente vai pegar agora, eu vou te fechar o Skyscanner aqui no Google, não, no pesquisador normal, esse aqui é o Edge, se não me engano. E vou pesquisar por aqui mesmo, já edito daqui mesmo. Ó. Eu passo Santiago para frente, passo Lima para depois, e daqui mesmo a gente vai embora. E por que eu boto 700 em vez daquela passagem de 400 e pouco? Essas passagens podem mudar com uma frequência grande. E eu sei que esses valores que aparecem com maior frequência são os valores que normalmente elas estão. Então eu prefiro botar esse valor porque eu sei que também esse 484 aqui, ele vai ter um aumentozinho ali, às vezes, de taxa de aeroporto, etc. Então, querendo ou não querendo, por mais que eu consiga um desconto aqui, que vai ser, vamos dizer, R$ 100 por passagem, na hora que eu for comprar, eu vou ter eles. Mas se eu botar até 700, eu tenho essa gordura ali que eu imagino de conseguir. Entendeu? Então, por isso que eu deixo ali numa anotação inicial esses valores a mais. Quando eu já estou pesquisando e fazendo compra, né, deixando todas separadas para conectar certinho e fazer a compra, eu tento sempre calcular com 10% a 15%. Quando são próximos aqui na América do Sul, 10%. Quando são para fora da América do Sul, 15%. Eu sempre boto para esses valores, que eu sei que vai ter alguma taxa, alguma coisa de site, alguma coisa de aeroporto que vão ser pagas, e aí eu já deixo anotado aqueles 15%. Então, a gente foi... Bom lembrar aqui que a gente tem que marcar a data, tá? Então, se a gente foi aqui, se eu não me engano, eu peguei no dia... Vou ter que voltar. Vamos lá, marquei no dia 15, Rio, Santiago. E agora a gente vai fazer Santiago, Lima. Então tem que ser dia 15 de setembro para frente. Eu não posso também quebrar meu roteiro. Dia 17 tá barato, vamos dia 17 então, Então eu vou chegar em Santiago dia 15, ficar de 15 para 16, descansar e tal, dia 16 curtir Santiago, dia 17 eu vou para Lima. Para mim vale a pena isso aqui, tá? Mas se a pessoa achar que não vale a pena, às vezes vale a pena então comprar sem escala, com a escala e ir direto para Cusco. Eu vou botar essa opção aqui também pra gente ver, tá? Deixar comparando. Aqui é mais pelos valores. E sim, vai ter, mas eu vou ter que pagar diária ali em Santiago. Não tá fazendo sentido. O que eu comentei é a ideia de essa diferença, às vezes, eu colocar na diária ou gastar até um pouco mais com o benefício de conhecer um lugar a mais por, às vezes, menos de R$ 500, vamos dizer assim, a mais na minha viagem. Menos de R$ 500 a mais numa viagem e eu estar conhecendo um local a mais, para mim, vale a pena.
No caso, Santiago voltar é porque eu sou apaixonada nessa cidade. Então, para mim, valeria a pena tranquilamente voltar a Santiago. 707 aqui, deixa eu ver se eles indicam. Vai indicar, mas pelo jeito aqui vai de novo, mas a gente vê pelo Google Flights de novo. E aqui já apareceu, ó, pela Sky. 485. Então, vou anotar lá, dia 17. Minto, dia 18. Dia 18 já tá começando a ficar longe para mim. Isso pode acontecer. Então, eu olho de novo. Lembra que eu falei assim, eu deixo anotada essa principal aqui, porque eu sei que é uma média de preço que está a passagem para Santiago. Então, eu posso aproximar do dia 18 a minha ida por até R$ 700, sabendo que eu vou ter um benefício aqui de R$ 450 até Lima. Santiago, Lima. Então, aqui, ó, essa viagem aqui, eu já iria botar como é dia 18. Vamos dizer se eu consigo botar dia 17. Que aí eu pernoito em Santiago, dou uma volta ali, mata a saudade. A R$ 701. Talvez um dia antes seja mais interessante. Mas, enfim, é porque eu tô querendo ficar muito em Santiago. Mas você pode deixar um dia antes e ficar por volta ali desse mesmo valor. Beleza, fomos para dia 18 para Lima. Em Lima eu vou tentar ser rápida. Não que eu não queira conhecer Lima, mas Lima precisa de tempo. Não adianta também eu ir para uma cidade e conhecer nada, né? Só passar por ela. E se fosse adicionar, eu preferia adicionar pelo menos 2 pernoites lá. Não vai ser o caso dessa vez, porque se eu adicionar em Santiago, que é o que está valendo mais fazer esse custo-benefício por causa do tempo de viagem, de Lima para Cusco é muito pouquinho tempo, mas de Santiago para Lima é muito tempo. Então eu prefiro deixar aquela conexão ali mais curta. Acho que deu para entender, né? Então, daqui a gente vai fazer Lima, Cusco. Enquanto abre aqui, eu vou abrir o Google Flights pra gente brincar de novo. Aí, ó, a passagem tá R$ 170 de Cusco para Lima. De Lima para Cusco, perdão. R$ 170. Lima para Cusco. Então é isso até o próximo vídeo, que eu vou ver o que vai ser. Se a gente vai fazer por dia, se vai fazer comida, se vai fazer transporte, o que a gente vai fazer.